cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Mas, antes de nós começarmos essa escola bíblica, eu gostaria de os amados que podem nessa hora em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Ó Deus, querido Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar ao Senhor, queremos bendizer, exaltar a santa presença. Meu Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja de uma maneira grandiosa, Senhor. Meu Deus, trabalha, meu Deus, de uma maneira tremenda, meu Deus, para com a vida dos teus filhos, ó Pai. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, eu creio, Senhor. Meu Deus, nós cremos que o sobrenatural do Senhor, meu Deus, comece a acontecer, ó Pai, na história em favor das nossas vidas. Meu Pai, vai abrindo a nossa mente, meu Deus, concernente a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, fala conosco, meu Deus, de uma maneira grandiosa, poderosa, em que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, além desse material que nós temos aqui, eu praticamente imprimi e montei, né, um material extra, né, falando sobre Jesus em glória, amém? E para a gente poder, então, acredito, né, que eu vou procurar aqui a respeito a Jesus em glória. Por isso, é importante, vou fazer uma pergunta, né, procurar o assunto aqui, para a gente não ficar embaraçado e terminar na hora certa, amém? Jesus em glória. A temática em foco, essa temática em foco aqui, irmãos, é como se fosse um resumo de tudo aquilo que nós vamos fazer na temática em foco, amém? A terra estará desolada, Israel será encurralada pelas tropas malignas. A volta de Cristo em glória acontecerá em um momento crucial da história, e juntamente com a igreja e os exércitos celestiais, será vista por toda a humanidade viva no final da grande tribulação. Julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir. E apartarão um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Se porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, querido Deus amado, Jesus Cristo, meu Deus, pedimos ao Senhor, ó Deus, abençoe, meu Pai, de uma maneira poderosa esta aula. Fala aos corações dos seus filhos, meu Deus, ó Pai, deixa gravado em cada coração, meu Deus, a sua palavra, é que nós oramos, desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém? Desde já, eu quero fazer uma diferenciação aqui, né, para os irmãos. Existe o tribunal de Cristo, que é o tribunal é para receber o galardão, amém? Existe o tribunal né, ali no meio no final da grande tribulação tem o tribunal das nações, ou você vai, a maioria das vezes você vai encontrar em livros escritos o julgamento das nações, não é tribunal das nações, mas algumas estudos falam tribunal das nações, outros falam julgamento das nações. O julgamento das nações é aquelas nações que estão apoiando Israel, por isso que eu sempre falo aqui que é importante que o Brasil continue nesse isso um pouco mais para frente, amém? Vamos lá, introdução. E existe o juízo final, né? Então, Tribunal de Cristo, julgamento das nações, que é o tribunal
das nações, e o juiz final, que é, no caso, para julgar os ímpios. Amém? Quando tudo parecer perdido, enfim se cumprirá a palavra de Jesus quando disse: não me vejo até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa palavra aqui praticamente é uma palavra para os judeus, né? Eles vão dizer isso: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Que momento? No momento praticamente ali no final da grande tribulação, quando estiver acontecendo a guerra do Armagedon. Amém? A volta de Cristo em glória trará alívio e socorro a Israel, juntamente com a sua noiva e o seu exército celestial. Irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para os irmãos. Eu vou fazer uma recapitulação aqui, para os irmãos não se perder no assunto. Amém? A primeira aula que nós tivemos aqui, né, nós falamos sobre os sinais dos tempos. Né? Um dos sinais dos tempos, irmãos, é o que? Dos sinais do final dos tempos é o princípio das dores, né? É esse momento que nós estamos vivendo. Daqui a um tempo a igreja, né, vai ser arrebatada. Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. É muito importante, irmãos, a gente não confundir esses dois eventos. Existe a primeira fase da vinda de Jesus, né? A primeira fase da segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento. Amém? E a segunda fase da vinda de Jesus, que é a vinda dele em glória. Nessas passagens, irmãos, às vezes quando fala assim, igual Mateus capítulo de número 24, às vezes a gente confunde, tem pessoas que confundem essa passagem. Mateus capítulo de número 24, versículo de número Mateus 24, versículo de número 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, que é a aflição de quais dias? Da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por que vai se lamentar? Porque esse povo que está aqui se lamentando é o povo que não quiser andar conforme a vontade de Deus. A igreja já foi arrebatada. Amém? Então, o que acontece? Esse momento aqui, as nações inteiras vão se lamentar e vai dizer: né, por que nós nos seguimos? Pastor, né? um dia desse lá em casa, a gente conversando, aí daquela passagem que procuraram a morte. Sim. E aí você disse que no caso vai haver morte. O que acontece? Fugir no dele, período da grande tribulação, isso, né? Fugir de que maneira? O próprio Deus não vai permitir que não morre. Não nesse período, tipo assim, a gente fala assim, vai ser tirado o poder da morte, tipo assim, o próprio Deus não vai permitir que essas pessoas morram, mas nesse período, as pessoas da grande tribulação, as pessoas vão morrer sim. Pessoas que colocam na cabeça das outras que no período da grande tribulação, né, não vai haver morte. O próprio Deus não vai permitir, nesse momento que estiver acontecendo os vulcões vão estar em erupção, praticamente vai haver uma grande escuridão. Nesse momento, o que acontece? Eles vão entrar dentro das cavernas e eles vão desejar, né? Às vezes está passando por um problema, todo mundo já passou por isso, não adianta falar que nunca passou, mas já passou. Quem nunca passou por um problema e falou assim: a minha vontade nessa hora é de morrer de ir com o Pai, né? De morar com Jesus, porque nessa terra aqui é só sofrimento, todo mundo já... Aí acontece as bodas do Cordeiro, a ceia das grandes bodas, né? Depois que terminou a ceia, praticamente, está terminando os 7 anos. Enquanto isso, aqui na terra, né, o que acontece? No princípio, né, quando o tribunal lá, está acontecendo
praticamente o começo da grande tribulação, aonde aparece o anticristo, né? Nesse meio período de 3 anos, vai aparecer o cavalo branco. O cavalo é aberto a 7ª trombeta. Na 7ª trombeta, irmãos, está na metade da grande tribulação. A 7ª trombeta a 7ª trombeta está na metade da grande tribulação. E na 7ª trombeta é aberto as 7 taças. Na 7ª trombeta é aberto as 7 taças. Aí começa outro período de sofrimento, né, contra o povo de Israel e contra o ímpio. Diz. Os selos são abertos quando já foram abertos? Os selos vão ser abertos praticamente derramado as taças. Amém? Quando passa esse período das taças, já está na outra metade. Na outra metade, que é 7 anos, 3 anos e meio. Então, aconteceu nessa outra metade, depois que foi derramado as taças, aí veio o que? No final, veio a guerra do Amagedon. Na guerra do Amagedon, aí vem. Só fazer tem sido famoso como campo de batalha da história. Toda a posição estratégica que ocupa. Aí, concentrar-se-ão as forças das nações em guerra contra Deus e, portanto, contra Israel. Irmãos, a grande tribulação não é para a igreja. Coloque isso na cabeça. A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para Israel. De Deus com Israel. Só que eu acredito que o mundo inteiro vai ser analisado com essa grande tribulação, né? O que acontece? É para Israel e para os ímpios, né? Para quem que ficou, né, praticamente vai sofrer, né? Agora, só que nesse período da grande tribulação vai haver nações que vai estar apoiando Israel, que vai entrar em apoio a Israel. Então essas nações que vai oscilando. Pode ser. Se tivesse ciúme da mulher dele, igual tem disse, estava mesmo bom. É porque os irmãos que estão em casa, irmãos, os irmãos, ela tem que falar alguma coisa, né? Os irmãos que estão em casa, eles querem assistir, né? Eles querem ver depois, né? Eu ia colocar no lugar, se tivesse ciúme da mulher, igual tem disse. É porque fica mal posicionado. Vai dormir na casa do cachorro. Vamos lá. É bom que isso vai ficar gravado, depois vocês vão ver. Ai, meu Deus, tem que dar gravado. Me lasquei. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Então, guerra do Amagedon, né? Vai estar acontecendo a guerra do Amagedon. Na guerra do Amagedon, irmãos, Isaías 34, versículo de número 1 a 16, ele diz assim, ó: antes de descer sobre Jerusalém, o Senhor destruirá Edom, no deserto ao sul de Israel. Isso porque, ao saber que os remanescentes judeu para lá fugirá. Então, o que acontece? Existem 3 nações, praticamente, que vai servir de ocupação. Eu pensava que era só uma, mas são 3 nações da antiguidade. Irmãos, estudando ontem eu descobri isso. 3 nações da antiguidade vão servir de abrigo para Israel: Edom, Moabe e Amon. Amém? Edom, Moabe e Amon. O Senhor Deus, de alguma forma, vai fazer com que a destruição venha para esse povo antes, né, do período do Amagedon. Porque nesse período Israel vai ocupar essa região. Eles praticamente vão se esconder nos abrigos naturais, né, como cavernas, né, debaixo de árvores frondosas que não dá para ver, coisas dessa natureza. Então Israel praticamente vai se refugiar nessa área. Quando Israel se refugiar, essa área hoje em dia é o centro-sul da Jordânia. Amém? É o centro-sul da Jordânia. A Jordânia é um país que é meio neutro. É um país, irmãos, nos dias de hoje, que não briga muito contra Israel. Agora, a Cisjordânia, né, ela já briga mais contra Israel. Agora, a Cisjordânia, você pode ver que dificilmente entra em guerra assim,
mas dificilmente ela entra em guerra, né? Ela é uma nação mais neutra ali naquela região, amém? Então, o que acontece? Né? Praticamente, quando Israel entra em batalha contra as nações, né, na guerra do Armagedon, a Bíblia Sagrada nos fala, né, que praticamente as nações vão começar a oprimir Israel. E Israel vai se encontrar encurralado. E aí, naquele exato momento, eles vão começar a clamar a Deus, né? Quando eles começarem a clamar a Deus, Jesus, ele vai descer dos altos, ele vai, o Megiddo é um pouco lá no norte. Então eles vão estar vindo descendo, até chegar a Jerusalém. Quando chegar a Jerusalém, eles praticamente vão se sentir encurralados nessa hora. Aí, o que acontece? Eles vão começar a clamar a Deus. Quando eles começarem a clamar a Deus, nós sabemos que o Monte das Oliveiras, irmãos, ele fica ali em Jerusalém, né? Colado ali em Jerusalém. Então, quando eles clamar, Jesus desce no Monte das Oliveiras, né? Aí faz-se um vale, né? Acredita-se que o vale de Josafá, porque os teólogos até hoje, os arqueólogos até hoje não conseguiram encontrar a localização do vale de Josafá. Então, eles acreditam, a maioria dos teólogos acreditam, né, que quando o monte fender ao meio, aquele vale que vai se fazer no meio do monte, né, nas frestas do monte das Oliveiras, esse lugar será chamado o Vale de Josafá. E quem fala desse Vale de Josafá é Joel, capítulo de número 3. Joel, capítulo de número 3. Joel, capítulo de... Eu fiz um resumo aqui, né, mas nós vamos entrar estudando agora, tá? Joel, capítulo de número 3, versículo de número 11. Eu vou colocar o 9, diz assim, versículo de número 9, Joel 3, 9. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, porque Israel vai ser minoria. Israel vai estar lutando praticamente contra o restante do mundo inteiro. Então, o que acontece? Eles vão estar tipo assim, agora nós vamos morrer, o mundo inteiro está vindo contra nós. Aí está dizendo, né? Para fazer das enxadas espadas, né? Por causa de que, irmãos, não sei se os irmãos sabem, Israel já tem muito tempo, logo que eles entraram na nação deles, por que Israel não é uma nação assim que lá tem muitos, tecnologia ela é rica, mas ela não preocupa muito em minério, essas coisas, porque eles são riquíssimos em minério e eles não preocupam em extrair o minério deles, tanto como o Brasil preocupa. Por quê? A maior preocupação deles é com essa guerra futura que vai acontecer, com as guerras futuras. Primeiro, a guerra de Gog e Magog, que vai acontecer logo depois do arrebatamento da igreja, e essa guerra no final, que é a guerra do Armagedon. Amém? E o que acontece, irmãos? Nessa guerra do Armagedon, vai, né, praticamente, eles estão preparando, principalmente para elas, em questão de armamento. Né? Acredita-se que dentro de Israel, até mesmo em subterrâneo, eu li um livro, né, esqueci o nome dele, só sei que é Jerusalém, alguma coisa lá em Casa Pinheiro, né, fala que, né, subterrâneo praticamente eles estão alojando as suas armas e todo o material também está sendo preparado para reconstrução do templo, eles estão colocando numa parte subterrânea, amém? Então o que acontece? Está acontecendo a guerra do Armagedon. Nesse momento, quando Jesus desce no Monte das Oliveiras, Jesus ele veio para dar o livramento para Israel. Não sabemos de que maneira, só que a Bíblia Sagrada fala que vai sair uma espada da sua boca,
uma espada de sua boca, e essa espada sair da boca de Jesus vai fazer com que os irmãos levantem contra os irmãos. Aí eu entendi, a Bíblia Sagrada fala, né, que espada é palavra, a palavra. Jesus vai vencer os exércitos inimigos apenas com uma palavra. Ele vai falar alguma coisa que vai causar confusão entre o exército inimigo. Eles vão começar a se matar. Só que quando eles se começarem a se matar, a Bíblia Sagrada nos fala que vai haver um grande terremoto mundial. Né? Vai haver, tanto que a Bíblia Sagrada fala assim, que tremerão as aves dos céus, tremerão a terra. Ezequiel, capítulo de número 39. Ezequiel 39. Ezequiel 39. Versículo de número 4. Ezequiel 39, versículo de número. Só um minutinho, tá? Eu acho que é 3, não é? Dá uma olhada. 3 ou 4. Fala da derrota. Não, aqui está falando de Gog e Magog. Só que tem uma parte que no final, e fartarei a mesa, glória, portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer cativos. Irmãos, eu vou encontrar essa passagem, nós vamos passar por ela aqui, eu tenho certeza. Então fala que vai haver um grande tremor, né? Vai haver um grande tremor mundial, e nesse tremor, o que vai acontecer? Praticamente muitas pessoas vão morrer. A Bíblia Sagrada fala que nessa guerra do Armagedon, Israel vai demorar cerca de 6 meses só para enterrar os mortos. 6 meses só para enterrar os mortos. Agora imagina a podridão que vai estar em Israel. Aí depois desses 6 meses, nessa vinda de Jesus em glória, irmãos, Jesus já vem para poder fazer o seu reino mineral. Isso aqui, né, eu fiz uma introdução aqui, muito grande, né? Vamos lá para... Vê se é o 39:12. 39:12? Esse aqui é o que fala sobre sepultamento. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, 6, eu já falei que seria 7, né? Para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que vague multidão de Gog ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa, sim, todo o povo da terra enterrará. Só que isso aqui é importante, só que do tremor mundial ainda não é aqui. Ok. Amém? Mas aqui está falando dos 7 meses. É 7 meses, eu falei 6, mas é 7. 7 meses que eles vão ter que enterrar os mortos. Amém? Batalha do Armagedon. Vamos começar aqui. Agora vamos detalhar um pouco mais. Batalha do Armagedon. Onde ocorrerá? No mesmo vale em que muitas batalhas já foram travadas no decorrer dos séculos. Aqui, olha, irmãos, prestem atenção. Esse aqui é o Meguido, é um vale muito grande, essa parte aqui, ó, Meguido, tá bem? Aqui em cima está o Líbano, né, onde aconteceu aquela bomba lá, que explodiu há pouco tempo. Aqui em cima é o Líbano. Aqui embaixo, que essa região aqui, é a região do Meguido. Então, nessa região, vai acontecer a guerra do Armagedon, tá bem? Eles vão vir oprimido em Israel até chegar em Jerusalém. Amém? Eles vão vir oprimido em Israel até chegar em Jerusalém. Em Jerusalém é aonde está, irmãos, o Monte das Oliveiras, o monte que será fendido ao meio. Amém? Deu para os irmãos entender aqui, mais ou menos? Aqui, ó, aqui é o Mar Morto, aqui é o Mar da Galileia, aqui é o Rio Jordão,
Amém? Nazaré está mais ou menos aqui perto da Galileia, que é a região da Galileia. Amém? Logo aqui no cantinho, aqui não está escrito, mas é Cafarnaum, Tiberíades, né, está bem aqui situado aqui. Aqui, né, a Jordânia, as terras da Jordânia, ela vai bem um pouco mais abaixo aqui, né, é onde que é essa parte aqui, ó, Amon, Moabe e Monte Seir ou Edom, tá bem aqui embaixo mais ou menos, amém? Só para vocês vão entender. Aqui em cima a Síria, amém? Só para os irmãos terem uma noção do que é. Estudar mapa é muito importante, tá, irmãos? Para você entender, né, onde serão acontecidos os fatos. Será realizada a mais dura e sangrenta investida contra Israel. No vale de Meguido, o anticristo marchará com as suas tropas com o objetivo de liquidar de vez a Israel. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Meguido. Zacarias, irmão, você quer saber mais sobre essa guerra da Magedon, a volta de Jesus em glória, né? Zacarias capítulo número 12, 13 e 14, amém? Zacarias 12, 13 e 14, você vai estudar a transição praticamente da vida de Jesus em glória e até chegar o milênio. Praticamente Zacarias 14 fala um pouquinho sobre o milênio. Vamos lá. Após o derramamento da sexta taça, né, pelo anjo, a Bíblia afirma que as águas do grande rio Eufrates secarão. Irmãos, por que é que impede as nações do norte hoje em dia de vir contra uma das coisas que impede? Né? Primeiro, que a igreja, né, precisa de ser arrebatada, né? E segundo, irmãos, o rio Eufrates ele vai ter que secar para ficar mais fácil de passar todo o armamento, os tanques de guerra, né, todo o armamento passar para poder lutar contra Israel. E os reinos do norte aqui, é bem provável que seja Rússia, China talvez esteja, né, nessa lista aí, tem a Alemanha e Dinamarca, pelo que está escrito lá em Ezequiel 38, né, um conjunto de nações, né, que vão estar se levantando, que pertencem ao norte. Turquia, Armênia, Dinamarca, né, a antiga União Soviética, amém? Praticamente aquela região vai se levantar, né, contra Israel nesse período, amém? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fossem preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. O que preparará o caminho para as tropas sob o comando do anticristo marcham até o campo de batalha para que os filhos de Jacó sejam eliminados por eles. Irmãos, existe uma linha teológica que fala que esse reino do norte que vai vir para o Armagedon para tentar destruir com Israel seja a China, amém? Algumas linhas teológicas acreditam que seja, né? Mas não é confirmado. Por causa de quê? Né? Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada ali fala de um exército de 200 milhões de soldados. No mundo hoje em dia, o único exército que tem 200 milhões de soldados é a China, amém? Então, por isso que eles acreditam, né, que seja, né, a China que vai estar investindo contra Israel, mas não é nada confirmado. Talvez seja um bloco de nações, no caso muitas, né, se reunindo ali, formando, né, 200 milhões de soldados e vindo contra Israel. Não podemos fazer nenhuma afirmação sobre isso, amém? Mas vale a pena raciocinar e pensar a respeito disso, amém? Contudo, não prevalecerão contra a nação da promessa. Tipo assim, eles vão investir, mas não vai prevalecer, né?
A destruição da cidade santa. A história nos apresenta os holocaustos como um dos momentos mais difíceis para os judeus. Pelo menos 6 milhões de judeus foram exterminados pelo nazismo, né? Acredito que foram quase 7 milhões, né? Na realidade, foi quase 7 milhões, né, que foram, né, mortos, né? Mas a batalha do Armagedon será muito pior aos filhos de Jacó, né? A matança vai ser bem pior do que a guerra da segunda Guerra Mundial, amém? Jerusalém estará desolada. Ali, irmãos, ali a mesquita, o Domo da Rocha, nós tivemos aqui, né, falando sobre o Domo da Rocha em uma das aulas passadas. Esse aqui é o Domo da Rocha, só que está meio apagado ali, né? Só que acredita-se, algumas linhas de pensamento acreditam que essa mesquita ela será derrubada, e tem outros que acreditam que o Templo de Salomão vai ser construído ali, bem encostadinho dela, né? E nós não podemos fazer nenhuma afirmação, a Bíblia Sagrada não dá respaldo para isso. Apenas 1/3 parte dos judeus sobreviverão. O que acontece? Nesse período aí, né, nós sabemos até lá quantos vai ser a 1/3 parte, né? Porque até chegar esse período da Armagedon já morreu muita gente, já nasceu muita gente também. Então nós não temos o número certo de judeus que vai estar vivendo na época e quantos que vão prevalecer, né? Na terra toda, Zacarias 13:8, na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Essa 1/3 parte vai entrar, né, no milênio, né, praticamente. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será, Zacarias 14:2, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Olha, além de matar muita gente, alguns serão levados cativos, né? Alguns serão levados cativos. Por que Deus está permitindo tudo isso acontecer? Porque eles rejeitaram o Messias, né? Eles não quiseram aceitar Jesus como seu Messias. Israel encurralada. As multidões estarão congregadas e marchando em direção a Israel. Os reis da terra serão iludidos por demônios, a fim de que pelejem contra este povo escolhido por Deus. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a volta de Jesus em glória é conhecido como o grande dia do Senhor. Amém? A volta de Jesus em glória é conhecida como o grande dia do Senhor. Por quê? Porque ele vai vir com toda a majestade, né? Praticamente ele vai vir montado num cavalo branco, a Bíblia Sagrada nos fala, né? Talvez não seja um cavalo de forma literal, né? Talvez não seja um cavalo de forma literal, né? Isso aqui, a Bíblia Sagrada vai montar no cavalo branco, mas foi o que João, né, ele conseguiu assimilar. Amém? Então, o que acontece? Quando ele teve a visão, a igreja vai estar juntamente com ele, amém? Para poder vir fazer o julgamento das nações. Tá bem? Vamos lá. A cidade estará destruída, enfraquecida, rodeada por todos os lados e sufocada pela ação das tropas do anticristo. Amém? Então, praticamente, Israel vai, né, ser toda destruída nesse período de guerra, né? Vai ficar nos cacos mesmo. Aí Israel vai pedir socorro, né? O socorro de Israel. Cristo, o resgate de Israel. Quando tudo parecer perdido para a nação santa, então, neste momento, o céu será aberto. O socorro de Israel chegou.
e vi os céus abertos, e eis o cavalo branco, a vinda de Jesus em glória, tá? E eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. Amém? Ali está falando, é um versículo praticamente chave, né, falando da vinda de Jesus em glória. Amém? Apocalipse 19, 14. E seguiam-no os exércitos do céu, que é os anjos, né, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A Bíblia afirma que a descida de Cristo ocorrerá no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, versículo de número 3 e versículo de número 4. Amém? A Bíblia Sagrada fala, né, que praticamente quando ele pisar os pés, o monte fenderá ao meio, né? E aí vai fazer um grande vale, né? Os teólogos acreditam que esse vale será o Vale de Josafá, porque até hoje não conseguiram encontrar a localização do Vale de Josafá. Os arqueólogos já procuraram, não conseguiram. Então acredita que vai ser nas fendas, né, do Monte das Oliveiras, né? Não podemos fazer nenhuma afirmação quanto a isso, amém? Mas é apenas um pensamento teológico. Cumprindo assim a promessa que está escrita em Atos capítulo número 1, 11. Irmãos, está bem esclarecido para os irmãos, ou os irmãos estão tendo dúvida? Se tiver dúvida, os irmãos perguntem, tá? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, Jesus subiu no Monte das Oliveiras, e quando ele voltar, ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Amém? O Senhor estará acompanhado das tropas celestiais, que estarão compostas pela noiva e seus santos anjos. Amém? Colossenses 3, 4 fala sobre isso, Apocalipse 19, 14, né? No momento em que os pés de Jesus tocarem no Monte das Oliveiras, ele será partido ao meio. O grande livramento havia chegado para as nações da promessa. Zacarias 14, 5 fala sobre isso. A prisão de Satanás e a derrota das tropas malignas. Quando as tropas malignas virem que Cristo veio resgatar Israel, reunir-se-ão para pelejar contra as tropas celestiais. Então, olha para você ver. As tropas, né, dos ímpios, quando verem os anjos, vai reunir para lutar contra os anjos. Olha que louquice, olha que doideira que eles vão querer fazer. Só que, nesse exato momento, sua empreitada não galgará sucesso, pois todos serão mortos com a palavra da boca de Jesus. É o que eu falei. A Bíblia Sagrada fala que da boca de Jesus vai sair uma espada. Espada, na Bíblia, mostra que é a palavra. Então, quando Jesus ele dá uma palavra, né, a Bíblia Sagrada fala que os irmãos, vai haver uma confusão no meio deles, eu não sei o que vai acontecer, eles vão começar a estranhar uns aos outros e vão começar a se matar, né? Eles vão começar a se matar, e aí eles próprios vão acabar um com o outro, amém? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 21 fala sobre isso, amém? A Bíblia afirma que o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em sua órbita e sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Irmãos, olha, o que acontece? O único material na terra que pode fazer uma pessoa secar em pé, né? O que pode fazer uma pessoa secar em pé, apodrecer em pé, a língua apodrecer em pé? Alguém tem noção? Fogo? Não, o fogo, a pessoa atingiu por fogo, ela cai. Mas ele vai estar assim, e de repente ele
vai vir e vai apodrecer em pé. Não sabe? Uma bomba atômica, né? Que a bomba atômica, né, passou, a pessoa vai virar pó, né? Em pé, praticamente vira pó, né? O que acontece? Zacarias, então, isso aqui, não estou fazendo afirmação, mas é uma linha de pensamento, amém? É uma linha de pensamento que acredita-se que isso pode ser uma bomba atômica, amém? Vamos lá. Zacarias capítulo número 14, 3. Naquele dia, grande confusão dominará as nações, causada pelo Senhor. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Amém? Foi o que eu falei para os irmãos aqui. Amém? Alguns, eu acredito que vai morrer, né, em pé, né, secando seus olhos. Eu acredito que talvez seja uma bomba atômica, né? E outros, né, os que ficarem vivos vão se estranhar e vão começar a se matar uns aos outros. Amém? No mesmo instante ocorrerá a prisão do anticristo e do falso profeta, que serão lançados vivos no lago de fogo. Esse momento é o momento que o anticristo ele vai ser amarrado e vai ser lançado no lago de fogo. Um anjo descerá do céu e será encarregado de aprisionar Satanás por 1000 anos. 1000 anos, né? Acredita-se que seja Miguel, né? Que a Bíblia Sagrada, que alguns passagens falam, né, que Miguel, né, praticamente vai lutar contra Satanás e vai o aprisionar, né? Então, né, quando aprisionar, aí começa o milênio, né? O reconhecimento de Cristo como Messias. A Israel, que hoje não tinha reconhecido ele como Messias, vai reconhecê-lo como Messias, amém? Aquele povo que rejeitou a Cristo como o seu Messias Salvador, agora chorará amargamente olhando para ele em resplendor e glória, amém? Agora chorará amargamente olhando para ele, né? Pastor, Diz. mas eu acredito que, assim, claro que Israel chorará amargamente, mas como também esse julgamento, esse período da grande tribulação também será para os ímpios, eu acredito que não só Israel, muitos que tiveram a oportunidade de reconhecer Cristo como Senhor e não fizeram, eu acredito que esses também chorarão amargamente. Aqueles das outras nações e das nações que ficaram do lado de Israel, vai entrar dentro do milênio. E essas nações, as que não, esqueci de entrar nesse detalhe, as nações que não quiseram ficar do lado de Israel, elas vão desaparecer, porque no terremoto mundial que vai acontecer, as nações que não quiserem não ficar com Israel, elas serão engolidas. É como se vai acontecer um grande movimento geológico no mundo, né? Onde as nações, algumas nações serão engolidas e outras nações vão ficar. Bem provável que o Egito fique, né? A princípio o Egito vai apoiar Israel, pelo que nos mostra a Bíblia Sagrada, dá algumas pistas, né? Só que no milênio o Egito vai rebelar. Logo na entrada do milênio o Egito vai rebelar e o Egito não vai querer descer em Jerusalém para poder subir a Jerusalém para poder adorar a Deus. Todo mundo que sai de qualquer nações e vai a Jerusalém está subindo, tá? Que Jerusalém é o ponto zero, amém? Jerusalém é o ponto zero do mundo, é Jerusalém, amém? É tanto que você vê no mapa mundi, por exemplo, que é o mapa mundi, Jerusalém fica no centro, amém? No centro do mundo. Então é considerado como marco zero. Então qualquer um que vai a Jerusalém está subindo, você está vindo lá, é o ponto zero, amém? Então, irmãos, é bem provável que o Egito, até que a Bíblia Sagrada fala que o Egito não será o seu orvalho, né, sobre o Egito, né, porque o Egito não quis adorar, não quis ir, né, ao Senhor festejar as festas do tabernáculo. Então vai voltar a fazer a festa do tabernáculo e o Egito não vai querer descer lá para adorar o Senhor. Aqueles que foram
responsáveis por transpassarem a Jesus entrarão arrependidos pelo que fizeram ao receber o resgate da parte dele. Enfim, o vale dos ossos secos será vivificado. Ezequiel 37, que fala dos vales dos ossos secos. E os nervos, pele e espírito retornarão para os seus corpos. É nesse momento aqui, praticamente, que Israel, no momento que Jesus prega para Israel, na volta dele, Jesus vai pregar para eles, e aí eles vão aceitar Jesus como Salvador. Então vai acontecer a restauração. O Espírito volta para Israel, porque eles estão sem o Espírito. Eles, em 1948, antes disso eles estavam com ossos secos, mas agora a nação, ela está sendo restaurada, Eu acredito que falta pouco para o Espírito vir, falta muito pouco, amém? Vamos lá. Finalmente será cumprida a profecia que diz: não me vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor, amém? O tribunal das nações, o tribunal ou o julgamento das nações, que eu falei para os irmãos. Quem será julgado? Todas as nações que permanecerem vivas após o julgamento, após a grande tribulação e a batalha do Armagedon, serão levadas a júri na presença de Jesus. Ali serão separados os bodes das ovelhas. É nesse momento aqui, irmãos, que vai ser feita a separação do bode das ovelhas, Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separar umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e as colocarás as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, amém? Esses bodes e essas ovelhas aqui está representando as nações. Se o Brasil permanecer e procurar buscar ao Senhor e ficar do lado de Israel, irmãos, o Brasil vai ficar pela direita, Se o Brasil nessa época, praticamente for contra Israel, e a maioria da população brasileira, praticamente não buscar o Senhor, nesse período, eles vão ficar pela esquerda, amém? Diferente do que pensam muitos, a distinção dos bodes e das ovelhas em nada tem a ver com a noiva do Cordeiro, amém? Os bodes representam as nações que foram inimigas e sempre perseguiram o povo de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 46, amém? Já as ovelhas representam aqueles que apoiaram a Israel e a noiva do Cordeiro, amém? A noiva do Cordeiro é a igreja, amém? O arrependimento será grande por parte daqueles que desprezaram a promessa feita a Abraão. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, se nós continuarmos do lado de Israel e abençoando o povo de Israel e orando pelo povo de Israel, com certeza, nós seremos abençoados. Você pode ver, irmãos, na história, todos aqueles que procuram defender Israel, eles são abençoados. Igual a Adriana Mendes citou um tempo desse atrás, o Cristiano Ronaldo foi eleito não sei quantas vezes melhor jogador do mundo, de futebol. Teve uma vez que ele foi jogar futebol, acho que foi contra o Irã, e praticamente os iranianos eles começaram a meter o pau em Israel. Cristiano Ronaldo chegou, mesmo sabendo do risco que ele estava correndo, entrou em defesa de Israel, Então o que acontece? Cada dia que passa, o homem é só abençoado. Por quê? Porque praticamente entrou. A China teve um tempo desse atrás, antes de ser a grande potência mundial,
ela beneficiou Israel em algo. Logo depois que ela beneficiou Israel em algo, passou a ser a maior potência do mundo, né? Mas assim, Israel, na verdade, tem até um livro que eu indico para os irmãos, que é aquele de David Hunt, né? Jerusalém, casa estonteira. Na verdade, Israel, ele é o relógio, né? Para todas as situações. A gente tem testemunho que não foge, está no assunto e foge um pouco. Eu conheci um pastor em Colatina, que ele fez uma viagem para Israel, e ele pegou um empréstimo para ele fazer uma viagem para Israel. Foi coisa da cabeça dele. Ele falou, não, eu quero ir. Pegou um empréstimo, coitado, todo empipinado, todo endividado, uma dívida de quase R$500 mil, e ele foi. E dizendo que quando ele chegou lá, ele agradeceu o Senhor por estar naquela terra e tal, aquela coisa. E ele fez um ato profético dentro de Israel. Quando ele voltou, em menos de 3 meses, aquela dívida que, tipo assim, que tinha culminado anos para ele, dores de cabeça, juros e perda de tanta coisa, dizendo que depois que ele pôs os pés em Israel, a vida dele, tipo assim, mudou. E infelizmente, eu não estou dizendo, misericórdia, né? Porque quem também faz a obra é Jesus. É misticismo, não adianta superstição e tal, tem que cuidar com isso. Diz. Só que a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, assim, tem fatos e contra fatos não tem argumento. Israel é uma terra abençoada por Deus. Com certeza. Os judeus são abençoados por Deus. É tão abençoado que Naamã, quando ele foi curado, ele levou até um saco de terra junto com ele, né? Por causa de quê? Por causa que a terra é abençoada, né? É tanto que Israel, o Bolsonaro mesmo, ele ficou impressionado, antes dele se candidatar, ele ficou impressionado, ele falou assim, irmãos, eu fico impressionado, ele falando, né? Impressionado porque o Brasil é rico em tudo e não tem nada, é um país pobre, né? Israel não tem nada, é um país rico. Mas por quê? Porque tem a bênção de Deus, né? Tem a bênção de Deus sobre Israel. Diz. E pastor, também falam, né, relatos que os melhores exércitos, treinamento é Israel, né? Eu ouvi falar sobre a os melhores soldados do mundo. E os cientistas sobre as águas, né? Que é as águas do mar, né? Que eles fez a descoberta, né? Das águas alcalinas na água, tipo assim, água salgada. Eles fazem o osmose reversa, né? na água. Eles fazem o osmose reversa e o que acontece? O osmose reversa, irmãos, deixa a água límpida. Deixa a água límpida. Só que o que eles fazem? Depois que eles fazem o osmose reversa, que faz a água ficar límpida, eles vão lá, pegam minerais e jogam dentro da água. Quando eles jogam os minerais dentro da água, então fica uma água praticamente potável, boa para poder se beber, né? E é uma das maiores tecnologias do mundo, né? E foi Israel que praticamente desenvolveu essa tecnologia, tanto Israel e tanto aquele povo ali dos Emirados Árabes, né? Praticamente eles conseguiram. Mas assim, quando a gente estuda na Bíblia, Israel ele perdeu boa parte da terra que Deus deu para ela, né? Assim, diante da promessa de Deus para Abraão, essa boa parte, então eles ficaram tipo assim, é ridículo o espaço que eles ocupam hoje diante do espaço que Deus deu. E o interessante é que mesmo sendo um espaço tão pequeno, um espaço tão reduzido, como ainda é guerreado, né, aquele espaço, como ainda por exemplo assim, igual aquela questão da transmigração de Tel Aviv para Jerusalém, todas as nações se envolvem nisso. Israel não se envolve, tipo assim, na vida de ninguém, mas para a gente ver no sentido assim, que Israel não tem como refutar isso. Israel tem a bênção de Deus. Tem a bênção. O judeu tem a bênção de Deus, ele é diferenciado. Então assim, eu acredito que, eu não estou falando para ninguém cometer loucura, pegar seus 15, 30 mil e viajar para Israel, não. Mas só de você orar por Israel, só de você abençoar Israel, eu acredito que isso traz um benefício, né? Digamos assim, um benefício, traz uma bênção de Deus, né? Porque de repente tem pessoas que pensam assim, mas eu não sou antissemita, mas não ora por Israel, às vezes não abençoa Israel. E a gente tem que ter essa prática, né, de orar por Israel, abençoar Israel. É praticamente a terra que será a terra da nossa ocupação futura, será Israel, tá? Porque a Bíblia Sagrada fala, né, que a Nova Jerusalém, ela descerá do céu ataviada como noiva, se estabilizará lá. E a igreja, quando vier com o Senhor na sua glória, a Bíblia Sagrada nos fala, né, que a igreja vai vir junto para poder já habitar naquelas terras ali.
Tá bem? Então, se você já começar a querer juntar um dinheirinho para já começar a ir acostumando com a sua terra nova, pode ter nada a ver, né? Amém? Em nome de Jesus. Aí provavelmente vai ser o que Deus prometeu para Abraão, mas ele vai estender mais. Como? Aí a terra vai ser estendida, o povo de Deus. Vai ser estendida para o povo de Deus. Justamente. Aquela, né, igual aquelas partes ali. Hoje em dia, eu acho que Israel ocupa só um terço daquilo que é deles. Porque 2/3 está na mão dos inimigos, né? Mas, né, futuramente vai alcançar esse bem. O arrependimento será grande por parte daqueles que desprezaram a promessa feita para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, isso que eu já li, né? O que será julgado? O que será julgado? No tribunal de Cristo serão julgadas as obras feitas pelos salvos. Irmãos, Tribunal de Cristo, não estou indo rápido porque eu tenho muita coisa ainda para voltar aqui e ainda falar. Amém? Então o que acontece? Eu ainda tenho algo que eu quero falar daqui dessa apostila que eu fiz. Amém? O Tribunal de Cristo é uma coisa, não confunda. E tem o Tribunal das Nações. O Tribunal de Cristo, irmãos, é para entregar a coroa, é para entregar o galardão. Eu falo coroa, irmãos, porque é o que está mais próximo de uma pessoa vencedora. Uma pessoa vencedora recebe uma coroa. Mas não quer dizer especificamente que seja uma coroa. João, ele teve uma visão, né, de algo semelhante a uma coroa. Amém? Semelhante a uma coroa. Amém? Vamos lá. Estou na frente, irmã. Não, mas aí. Aí também está frio. Deixa eu então diminuir aqui. Eu vou deixar só esse do lado ali, que as irmãs dali gostam mais do frio. E vou desligar. Não, está frio. Não, aqui esse aqui eu desliguei. Aí vai esfriar agora. Deixa eu voltar ao meu lugar. Esse julgamento aqui, irmãos, é logo quando a igreja subir. Aí o que acontece? Esse aqui é a entrega do galardão, Tribunal de Cristo. Quando falar Tribunal de Cristo, é a entrega dos galardões. Amém? Agora, julgamento das nações, ou Tribunal das Nações, é o tribunal que vai acontecer no final da guerra do Armagedon. Assim que termina a guerra do Armagedon, praticamente é o tribunal. No tribunal do trono branco, agora que já é outro, juízo final. Juízo final, irmãos, é onde os ímpios, os pecadores, né, serão julgados. Aqueles que não quiserem obedecer a palavra de Deus. Vai ter nesse meio aqui, vai ter alguns israelitas também, tá? Porque aqueles que não quiserem aceitar a Jesus como Salvador, e vai ter gente de Israel também que não vai aceitar de jeito nenhum Jesus como Salvador. Então, eles também vão estar nesse meio. Tá bem? Ali para quem já morreu, né? Esse aqui vai ser logo depois do milênio. Esse aqui é o juízo final. Então, ele morreu em pecado, vamos supor. Ele morreu, isso, em pecado. Se ele morreu em pecado, agora se ele não morreu em pecado, se ele não morreu em pecado, ele vai até nesse aqui, já vai estar. Mas quem já morreu vai. Isso, é quem já morreu e morreu em Cristo, né, vai estar nesse. Se morreu sem Cristo, vai estar nesse. É no juízo final. Amém? Vamos lá. No Tribunal das Nações, agora aqui é o Tribunal das Nações. Eu falei, Tribunal de Cristo, juízo final é um, Tribunal das Nações é outro. Amém? No Tribunal das Nações serão julgadas as obras de todas as nações referentes ao povo de Deus, seja ele a igreja ou a nação de Israel. Amém? Todas as nações, né, que favorecem a Israel, buscam o Senhor, elas estarão do lado da direita. Amém? Aqueles que forem considerados ímpios serão lançados no lago de fogo. Já aqueles que forem considerados justos receberão e atenderão ao chamado de Cristo. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Amém? E esse aqui, irmãos, isso aqui está falando aqui do reino milenal. Quando ele fala assim, 20 benditos do meu Pai, né? Aí está falando assim, ó, a herança do reino. Quando fala do evangelho do reino, quando fala o reino de Cristo, irmãos, está falando do reino milenar. Amém? Os 1000 anos que ele vai estar reinando, né? É igual, tem alguns, um evangelista que eu esqueci, que ele prega o reino dos céus. O reino dos céus é diferente do reino da terra. O reino dos céus é diferente do reino... Não, tem um dos evangelhos que fala diferente, reino dos céus e reino... Eu vou tentar lembrar e falo para os irmãos, amém? Estou precisando tomar um pouco logo. Vamos lá. Já aqueles que forem considerados justos receberão e atenderão ao chamado de Cristo, né? A preparação para o milênio. Após a derrota das tropas malignas, da prisão de Satanás, do anticristo e do falso profeta, e do julgamento das nações, os salvos entrarão no milênio para reinarem com Cristo por 1000 anos literais. Vai ser 1000 anos mesmo, amém? Porque os amilenistas, eles falam o seguinte, eles falam que esse reino é um reino figurado, né? E eles dizem que esse reino praticamente já estamos vivendo Gradeia. Não. E eles falam que nós já vamos começar a entrar pela grande tribulação. Também não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Amém? A vinda de Jesus em glória, né? O Satanás, o anticristo e o falso profeta sendo lançado no lago de fogo, Satanás aprisionado. Aqui fez uma figura aqui, mais ou menos, né? Não quer dizer que ele seja desse jeito, não. E o reino milenar de Cristo sendo estabelecido. Amém? A terra entrará, enfim, estará, enfim, preparada para ter o seu período de verdadeira paz. Sobre o milênio será tratado mais específico na próxima lição. Amém? Agora, só antes de concluir, eu quero só mostrar alguns versículos, irmãos. Essa folha para todo mundo ou não? Não, essa folha aqui não vai dar. Não, vamos só pedir aos irmãos para abrirem algumas referências. Irmãos, olha, na metade da grande tribulação, algo que eu esqueci de falar aqui. Na metade da grande tribulação, o povo de Israel vai fugir para as terras de Edom, Moab e Amon, né? Vou só ver. A aceitação nacional do Messias. O vale. Só um minuto, irmãos. Eu só vou ler algo aqui para os irmãos. Olha, nessa ocasião crítica, na fuga de Israel, né? Nessa ocasião crítica, parte de Israel refugiar-se-á nos montes e abrigos naturais de Edom, Moab e Amon. Mateus 24, 20, né? Mateus 24, 20 a irmã aqui na frente, leia Mateus 24. Tá? Adriano, abra Mateus 24, 20. Denaí, abra para mim, por favor, em Isaías 16, do versículo de número 1 ao 5, Oséias 2. Oséias 2, 14, leia para mim, por favor, tá aqui. Só esses versículos, Mateus 24, 20
Isaías 16, 1 ao 5 e Oséias 2, 14. Pode ler? Mateus 24, 20. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem o sábado. Amém. Então está falando da fuga de Israel, né? Isaías 16, 1 ao 5, Denaí. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto até o monte da filha de Sião. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos valos de Amon, com o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite. Esconde os desterrados e não descubra as vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque. Amém. Edom, Moabe e Amon vai servir de refúgio, né, para Israel. Ele está falando desses versículos aí, tá? Isaías 16. Se irmãos quiserem anotar esse versículo aí, né, Isaías 16, do 1 ao 5, né, falando sobre do momento que Israel servirá de refúgio, né, Edom, Moabe e Amon servirá de refúgio para Israel. Oséias 2,14 é um versículo bastante conhecido, mas gostaria que os irmãos leem Itália. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e falarei ao coração. Amém. Então, nesse momento, né, praticamente está falando da vinda de Israel para o deserto, né, da ida de Israel para o deserto, porque é um momento que Deus vai tratar com Israel ali no deserto. Amém? Aí vou ler algo aqui. Constitui-se hoje o centro-sul da Jordânia. Durante um milênio, eles pertenceram a Israel. Pertencerão a Israel. Isaías 16:1 é mencionada a capital de Edom, Sela. Sela é o quê? Lê devagar. Eu vou ler rápido para terminar rápido. Se eu ler devagar, vamos lá. Em Isaías 16, primeiro, é mencionada a capital Edom, Sela. Em grego, Petra, a cidade de Petra. Amém? Petra, para quem não sabe, foi aonde que começou o islamismo, tá? Petra é a cidade que começou o islamismo. A elevada, depois que foi transportada para Meca, né? A capital ficou sendo Meca. A elevada cidade Fortaleza, plantada nas rochas, isso fica a 96 quilômetros ao sul do Mar Morto, por estarem destinadas como abrigo para os judeus durante a grande tribulação. Edom, Moabe e Amon serão poupados por Deus durante a investida arrasadora do anticristo contra Israel. Já uma vez, Israel refugiou-se nessa região quando a Babilônia a hostilizou, né? Então, só para os irmãos frisar aí, amém? Eu quero ler algo aqui, outra parte aqui para os irmãos. Falando no final da grande tribulação, grande tribulação, quando o Israel aceitará Jesus, amém? Nesse momento, aqui o título diz assim: local do julgamento das nações. O local do julgamento das nações. Primeiro, as nações serão levadas a julgamento no vale de Josafá. Esse vale é até hoje desconhecido, nunca existiu assim no conhecimento deles. Será formado esse fenômeno sobrenatural, conforme Zacarias 14:4, neste momento que Jesus desceu à terra. Nessa ocasião, será formado o vale de Setim, também desconhecido, mencionado em Joel 3:18, como fluindo da futura casa do Senhor. Amém? Agora aqui. Aceitação nacional
de Jesus como o Messias pelos judeus. Desde os dias de Jesus na terra, tem havido judeus cristãos como um ali, outro ali, Israel não se rendeu em peso, Como nação, os judeus rejeitaram Cristo, mas agora o remanescente judaico, expurgado e arrependido, reconhecerá a Jesus como o Messias redentor prometido, e em escala nacional o aceitarão aos prantos. Amém? Vamos ler, irmãos. Eu gostaria que alguém leia para mim Isaías 4:3. Isaías 4:3. Por favor. Quem achar pode ler, por favor. Isaías 4. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos e em Jerusalém. Amém. Será chamado santo. Amém. A profecia de Oséias 6:2 refere-se à duração do pranto e subsequente conversão de Israel. Que cena maravilhosa não será? Amém? Então, vai ser algo, irmãos, glorioso, Toda a nação, de Israel praticamente se rendendo, Aí começa praticamente a festa dos tabernáculos, Os festivais sagrados do dia da expiação. E a festa dos tabernáculos tem um aspecto profético de arrependimento e regozijo, que aponta para esse retorno de Israel a Deus. O versículo 27 diz: afligirei as vossas almas, que se harmonizem. Em Zacarias 12:10. Já mostramos que durante a grande tribulação haverá derramamento do Espírito. Então, tira esse negócio da cabeça que o Espírito será retirado. Amém? O Espírito não será retirado da terra. Amém? Durante a grande tribulação, o Espírito, nós recebemos o Espírito, ele será retirado. Até eu mesmo tinha isso na cabeça. Mas de tanto estudar, o Espírito continuará e haverá um grande derramamento do Espírito sobre Israel, redundando em multidões de salvos. Individualmente, muitos judeus aceitam Cristo hoje, mas então o restante de Israel será salvo nacionalmente num só dia. Compare Isaías 66:8 com Romanos 11:26. Quiser anotar esses dois versículos aí, Isaías 66:8 e Romanos 11:26, que fala dessa redenção de Israel. Conclusão. O povo que rejeitou o seu Messias e que hoje já sofre as consequências do desprezo a Jesus Cristo passará por momentos duros e terríveis por ocasião da grande tribulação. Seus filhos e filhas serão sentenciados e suas forças serão quase esgotadas, mas o seu resgate virá justamente por parte daquele que foi desprezado, Cristo, o Messias esperado. Que Deus ajude a Israel. Amém? Glória a Deus. Amados, então, deu para os irmãos entender sobre isso aí? Deu? Alguma dúvida? Não, não teve pergunta durante, porque eu acredito que foi bem esclarecido, Vamos lá. Onde ocorrerá a batalha do Armagedon? No Vale do Meguito. Amém. Onde Cristo descerá? No Monte das Oliveiras. Qual o nome do vale que ocorrerá o Tribunal das Nações? Vale de Josafá. Amém. Vale de Josafá. Esse aí. Vale de Josafá. Um lugar que praticamente é desconhecido,
mas que provavelmente seja as fendas entre as fendas das rochas do Monte das Oliveiras. Quem são os bodes? As nações que foram inimigas e sempre desprezaram e sempre perseguiram o povo de Deus. Isso. O que será julgado no tribunal das nações? As obras feitas pelos salvos e as obras de todas as nações referentes ao povo de Deus, seja ele igreja ou nação de Israel. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, né, bem esclarecido. Foi tanto que os irmãos, né, abriram a boca e responderam. Glória a Eu Deus. achei que esse daqui que o senhor falou é Ezequiel Diz. 38, versículo 19. Olha aí. O senhor falou do. Não, mas esse aqui, eu acho que eu fiz uma confusão, tá? Do tremor que fala. É desse tremor aqui, acontecerá na guerra de Gog e Magog. Esse tremor aqui acontecerá na guerra de Gog e Magog. Só que vai haver outro tremor, vai haver dois tremores. Esse de Gog e Magog, e no final vai haver outro tremor também. Né? Só que dos versículos, eu fiz uma confusão de versículos, de lugares. Amém? Eu acho que é Zacarias, irmãos. Zacarias, só um minutinho que eu vou voltar aqui rapidamente. Zacarias, acho que é 14. Naum, Abacuque, Sinfonias, Ageu e Zacarias. Zacarias. Não é 14, 12 de Zacarias, não, pastor? 14, 12? Deixa eu ver. E essa será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles em pé. E senão, isso aqui é o que eu acredito que seja a bomba atômica, né? Quer ver? Glória a Deus. Aqui no 5 também fala sobre isso. Isso, fugireis pelos montes. E fugireis pelos montes, dos quais. E fugei pelos montes, porque o vale dos até Azael. E fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, o Senhor. Vai acontecer um terremoto, irmãos, no momento que Jesus pisar no Monte das Oliveiras. Amém? No momento que ele pisar no Monte das Oliveiras, vai acontecer esse terremoto. Ele vai liberar uma palavra, e praticamente nesse terremoto que haverá, né, além do terremoto, os homens começarão a matar uns aos outros. Amém? Vamos agradecer a Deus. Próxima aula é falando sobre o milênio. Amém? Próxima aula é falando sobre o milênio. Amém? Irmãos, logo após, né, nós teremos café. Hoje nós conseguimos terminar antes do horário, graças a Deus. O nosso culto no domingo à tarde volta agora no mês de setembro? No próximo domingo agora, bem provável, nós já voltamos o culto, né, do domingo. Amém? Vamos voltar em nome de Jesus. Ó Deus, querido Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, ó Pai, meu Deus, pelas bênçãos, pelas vitórias do Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor leve-nos em paz para os nossos lares. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor joga por terra com toda a fúria do adversário. Meu Deus, garante, Senhor, pois tua vitória e bênção é que nós oramos e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam amém. Não pegue na mão do seu irmão, mas despede dele com a paz.